Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar numa das questões mais inquietantes do nosso tempo. Uma que mexe com a nossa ideia mais básica de valor e de afeto. Bem, vamos começar logo com essa. Essa pergunta parece bem pessoal, né? Mas a verdade é que ela não é bem uma pergunta. É mais um diagnóstico, é quase uma sentença, sabe? Uma sentença dada por um mundo que parece ter transformado até o amor numa moeda de troca. Então, para a gente entender o peso disso, a gente precisa primeiro dar uma olhada em como essa pergunta revela uma mudança gigantesca, quase tectônica nos nossos relacionamentos. A gente trocou a gratuidade do afeto por um tipo de contrato silencioso. E o ponto central é esse aqui, ó. O amor, que a gente imaginava como algo, sei lá, gratuito, uma dádiva, hoje em dia ele funciona quase como um contrato. E a cláusula principal desse contrato é a utilidade. O que você oferece? Qual a sua função? E quando essa utilidade acaba, o contrato afetivo corre um risco sério de ser cancelado. E aí a gente descobre que talvez nunca tenha sido amor de verdade, mas que a gente só estava sendo usado com delicadeza. Tá, mas de onde é que saiu essa ideia? Essa mentalidade de transformar tudo em transação? Isso não é de hoje, não. Na verdade, tem raízes bem fundas no jeito como a nossa sociedade inteira aprendeu a dar valor para o mundo e, claro, para as pessoas. A gente pode encontrar a raiz disso num conceito sociológico que é chave para entender tudo. Zweckrationalität. É um nome complicado, eu sei, mas a ideia é simples. É quando a gente olha para tudo e para todos como um meio para atingir um fim. O valor de uma pessoa passa a ser medido pela sua capacidade de gerar resultado, de ser um recurso eficiente. E olha, a literatura tem um exemplo perfeito para essa angústia toda. É a metamorfose do Kafka. A repulsa da família pelo Gregor não é nem pela aparência de inseto dele, mas sim porque, de repente, ele se tornou inútil. Ele não pode mais trabalhar, não pode mais sustentar a casa. A função dele sumiu. E junto com ela, o tal do amor familiar também foi embora. E aí, quando essa lógica entra na nossa vida afetiva, o amor vira isso aí, um investimento. A gente começa, mesmo sem perceber, a fazer uma análise de custo-benefício. O que eu estou ganhando com isso? Apoio emocional? Beleza. Status social? Ok. Conforto? Validação? Cada gesto de carinho já vem com uma expectativa de retorno. A relação vira uma planilha de ganhos e perdas. Só que essa lógica, ela tem um custo humano altíssimo. Porque o que acontece quando essa régua da utilidade encontra os momentos em que a gente está mais vulnerável na vida? Pensa num recém-nascido. Se a gente for medir pela utilidade, ele é completamente inútil. Ele não produz nada, só demanda. A mesma coisa vale para uma pessoa em fase terminal. Totalmente dependente, a capacidade produtiva dela já era. Para o sistema, a utilidade dela zerou. E vale até para quem escolhe uma vida mais contemplativa, sabe? Alguém que não gera lucro, que não produz nada visível. Para essa lógica, essa pessoa também é inútil. E aí que está o paradoxo, né? As nossas condições mais profundamente humanas são, para esse sistema, as mais inúteis. E o que esse gráfico escancara é uma ironia brutal. Se o amor depende do quanto a gente é útil, ele vai embora justamente quando a gente mais precisa dele. É nos picos da nossa fragilidade, quando a nossa humanidade está ali nua e crua, mais dependente, que essa lógica nos abandona. Isso não é só papo, não é só teoria. Olha para a realidade. Pensa no número de idosos em casas de repouso. Isso não é só uma questão de logística, de organização social. É um monumento que responde à nossa pergunta lá do início. É o retrato da nossa, digamos, covardia afetiva como sociedade. Mas será que tem uma saída? Será que existe uma alternativa para essa tirania da utilidade? Sim, existe. E é um contraponto radical, que não se baseia no que a gente faz, mas em outra coisa completamente diferente. Aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. De um lado, a lógica da utilidade, do investimento, do retorno, e do outro, a lógica da presença. É sobre a atenção que Simone fala, aquela atenção pura que é a maior generosidade que existe. É sobre a responsabilidade pelo outro que o Levinas descreve, é a compaixão do budismo. A ideia não é usar o outro, mas simplesmente estar com o outro. A arte, na verdade, já ensina isso pra gente. A gente dedica tempo, se emociona, se devota a coisas que são gloriosamente inúteis. Uma pintura do Rothko, uma música do Schubert, elas não servem para nada prático. Não resolvem um problema, não pagam uma conta, elas simplesmente existem. E a pergunta que fica é, por que é tão difícil a gente ter essa mesma generosidade com outras pessoas? Então, como é que a gente resiste a isso no dia a dia?
A esperança talvez esteja em pequenos atos de desobediência afetiva, gestos que quebram essa lógica do cálculo, tipo visitar alguém que não tem absolutamente nada para oferecer em troca, ouvir uma pessoa sem dar nenhum conselho útil, abraçar alguém que não pode retribuir o gesto. Cada uma dessas coisinhas é uma pequena revolução. É como criar ilhas de humanidade nesse oceano de funcionalidade. E tudo isso leva a gente para uma reformulação final da questão toda. Talvez o problema real não seja o medo de ser abandonado, mas o desafio que está posto para cada um de nós. Sabe qual é a grande armadilha daquela pergunta lá do começo? É que ela nos coloca num lugar passivo, de vítima. A gente fica esperando ser amado, ser validado pela nossa utilidade. Mas e se a verdadeira libertação for justamente largar essa expectativa? Entender que amor não é um prêmio que a gente ganha por bom desempenho? O amor autêntico, então, seria o oposto total desse modelo de negócio. Seria uma graça, algo que não se merece, não se conquista. Simplesmente se dá e se recebe. E justamente por ser livre, às vezes ele não vem. E essa possibilidade faz parte do jogo. E aqui está a virada de chave de toda essa história. A mudança de perspectiva é completa. O poder de verdade não está em ser o objeto de um amor incondicional, mas em ser o sujeito que decide amar incondicionalmente. A salvação não é ser amado, é amar. E aí a gente volta para o começo, mas agora tudo mudou. A pergunta não é mais sobre o outro, não é mais sobre o medo do que vão fazer com a gente. A pergunta se volta para dentro. Vira uma responsabilidade nossa, ativa. A questão, no fim das contas, não é quem vai nos amar, mas quem nós vamos escolher ser.